Bom dia, meu povo, muito bom dia. Bora comigo aqui fazer um cafezinho. Eu tenho algumas coisas para conversar com vocês hoje. Vou tentar gravar a live aqui para ver se eu consigo baixar ela depois e subir no YouTube. Anotei algumas coisas importantes, né, pra gente conversar um pouquinho, porque o momento requer, a espiritualidade requer. Então, antes de mais nada, aqui, ó, vamos convidar o corpinho a acordar. Exercício do timo ativa-se. Exercício do timo ativa-se. Exercício do timo ativa-se. Vamos dando bom dia pro corpo, né? Eu acabei de acordar, tô coçando meu cafezinho. E aqui já vamos convidando o corpinho a acordar as criações, né? A conectar com a terra. 2, 3, terra, conectando com a terra. Conectando com tudo e com todos. Conectando com todos os lugares, com todas as coisas. Com todas as pessoas que vão ser contribuição hoje no meu dia. Com todos os lugares. Com todos os trabalhos, com todos os clientes que vão ser contribuição hoje no meu dia. Corpinho, baixando todas as barreiras. Baixando todas as barreiras, baixando todas as barreiras. E a espiritualidade, desde domingo, tem me mostrado, indicado certos canais para mim estudar, certos assuntos específicos para mim estudar, porque eu já procrastinei demais, né? E chegou a hora de eu começar a dar minha cara a tapa aqui, vir gravar e falar sobre determinados assuntos que eu posso ser contribuição e que provavelmente alguma pessoa aí vai precisar, né, saber sobre essas coisas. E eu tenho muita dificuldade para falar em público, assim, abertamente sobre determinadas coisas, porque eu tenho TDAH. Então, pra mim, é uma limitação que eu estou disposta a enfrentar, vamos dizer assim, né? Estou disposta a enfrentar. E eu trouxe um caderninho aqui, vou colocar aqui, com alguns temas que eu vou abordar rapidamente, né? E eu vou falar o porquê que eu vou entrar nesses temas. Então, assim, a primeira coisa que eu queria compartilhar é sobre divórcio energético, né? É uma ferramenta que eu trabalho, tanto na mesa radiônica quanto no Theta Healing. Deixa eu achar um lugar para essa câmera que ela não tá muito confortável aqui para mim. Assim. Não. Deixa eu achar um lugarzinho aqui. Tem muito barulho também, né? Pera aí. Fechei a janela. Eu não tenho aquele tripé. Aqui mesmo, né? Vou conversar aqui com vocês estão me enxergando, tá tudo certo. Então, assim, o primeiro assunto que eu quero falar com vocês é sobre divórcio energético, né? É claro que antes das terapias holísticas não existia nenhum lugar que abordasse esse tema. Obviamente, eu me relacionei com muitas pessoas ao longo da minha vida sem ter essa consciência, né? Eu nunca vou me esquecer de uma aula que eu vi na pandemia da Cristina Caro, onde ela falava sobre a troca de leucócitos, que toda vez que você beija alguém, você tá trocando DNA com a pessoa e a partir dali, pra sempre, o teu DNA vai estar alterado, né? A partir de uma troca de beijo. Imagina uma troca sexual, né? O quanto essa troca sexual é intensa e poderosa. Mas não é só através da energia sexual, de fato, o ato sexual que a gente pode se emaranhar com uma pessoa. Hoje eu venho falar aqui sobre alguém muito próximo de mim, né? Que eu cresci desde a minha primeira infância muito junto, que foi a minha avó paterna. E eu tive um sonho bem interessante agora, que na verdade não foi um sonho, foi uma projeção astral, assim, digamos. Eu tava lá, né? Eu tava lá no apartamento da minha avó com ela agora. E a forma como nós estávamos foi uma forma meio nojenta, porque eu me via num corpo de homem, né? Eu sabia que era eu, mas eu me vi num corpo de homem, eu me senti meu avô. E eu me vi junto com a minha avó num momento sexual, assim, bem tenso, sabe? E aí eu acordei agora, tipo assim, que nojo. Como assim? E aí o meu guia, ele tinha me indicado um vídeo ontem pra mim assistir sobre esse assunto. E aí eu perguntei, né? A primeira coisa que eu acordei mentalmente quando eu
me despertei assim, eu falei, uai, por que que você me mostrou isso? Por que que dessa forma, né? E aí ele falou assim, porque eu queria que você entendesse, né? Veio aquela informação assim, eu queria que você entendesse onde é que tá o problema. E pra você entender, não tinha outra forma de te mostrar. Eu falei, uau, como pode melhorar? O que que acontece, gente? Quando eu era pequena, né? Minha primeira infância ali até os meus 5 anos, os meus pais, eles moravam com a minha avó, né? A gente morava todo mundo no mesmo apartamento. E eu dividia a cama com a minha avó. Eu não tinha a minha cama, né? Eu dormi durante os meus 5, 6 primeiros anos de idade na cama com a minha avó. Então a gente dormia lado a lado, como marido e mulher. Eu criei um vínculo com a minha avó de casal, né? E tem uma coisa interessante que eu aprendi ao longo da minha vida sobre o lado da cama que você dorme. Existe um lado da cama que é o lado do homem e existe um lado da cama que é o lado da mulher. Isso se você tá numa relação homoafetiva, existe um lado da cama da pessoa que assume a energia yang e existe um lado da cama pra pessoa que assume a energia yin, né? Por quê? Porque a pessoa que assume o lado yang é a pessoa que assume as responsabilidades da casa e da relação. E eu, desde criança, eu sempre dormi no lado da cama yang, né? Então eu tive vários problemas ao longo da minha vida, principalmente, né, dentro da constelação familiar é uma coisa que a gente olhou muito para isso, a troca de papéis. Eu entrar no papel dos grandes, né? Eu entrar assumindo a responsabilidade dos grandes. Até então, até hoje, eu sabia do meu pai, né? Porque os meus pais se divorciaram ali quando eu tinha 5 anos, então eu sempre trouxe comigo a energia do número 4, a energia do imperador. E quando eu comecei essa jornada do tarô e das constelações familiares, em algum momento ali eu descobri que desde criança, né, eu era uma criança que eu não dormia, gente. Eu não dormia pensando em conta, pensando em problema, pensando em soluções. E, na verdade, pensava só no problema, 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 escassez, conta, conta, conta. E hoje eu entendo que um pouco disso era o campo mental da minha mãe, que eu puxava, né, já por ser muito empática e muito sensitiva. Mas eu fui uma criança, não fui uma criança normal, assim, que brincava e que se preocupava com coisas de criança. Eu fui uma criança com preocupações de adulto, né? E depois eu vim a entender na constelação que eu assumi energeticamente o lugar do meu pai. Então eu tive que fazer vários e vários e vários divórcios energéticos com a minha mãe, né? Porque até o comportamento da minha mãe, várias vezes eu percebia. São coisas muito sutis, tá? Coisas que acontecem com você ao longo da vida e que você percebe, a tua intuição guarda, você não tem uma resposta, mas algum momento, em algum dia, dentro dos meus estudos, dentro da minha caminhada, as respostas chegaram. Então, isso que eu tô falando não é uma coisa que ninguém me contou. É uma coisa que eu vivia, sabe? Em vários momentos da minha vida, eu sentia energeticamente a minha mãe se comportar como se ela fosse minha esposa, né? E aí depois, dentro de um resgate, dentro de uma, na verdade, dentro de um processo xamânico, na verdade, de resgate de vidas passadas, eu consegui ir até 1800, né, na queda da antiga China, eu acho. Eu não sou muito boa em história, não vou lembrar agora porque já aconteceu tanta coisa. Mas eu lembro que foi 1800, que é a queda do antigo Império Chinês, alguma coisa assim. Eu descobri que a minha mãe tinha sido meu marido, né? E que o nosso vínculo de ódio daquela época era muito forte ainda. Eu acho que eu vou mudar de ambiente aqui porque tá chegando gente em casa. O nosso vínculo naquela época, né, foi de muito amor e ódio mesmo. Eu eu acabei morrendo de forma presa dentro de casa, tipo. Ai, enfim, várias coisas que aconteceram na minha infância, assim, foram uma repetição inconsciente de tudo aquilo que eu acessei naquela vida, que foi horrível. Então faz muito sentido, sabe, as questões das nossas memórias inconscientes de outra vida assumirem, como dizia Jung, né? Assumir a nossa vida nessa vida, a gente vai chamar isso de destino, mas não é destino nenhum, é todos os teus traumas inconscientes que você tem que resolver.
e curar e sanar para que você seja livre, né? Então, assim, em vários momentos da minha vida, desde que eu era criança, eu senti esse posicionamento da minha mãe muitas vezes me colocando no lugar de parceira, sabe? Até nas questões da responsabilidade da casa. Mesmo eu tendo irmãos mais velhos, uma irmã mais velha, a minha irmã mais velha, ela nunca assumiu a responsabilidade da casa. Minha mãe incutia essa responsabilidade em mim, inclusive financeira. Eu era menor de idade e ela me incutia uma responsabilidade financeira como se eu devesse ajudar ela de igual para igual. E não só isso, ela sempre dividiu as bagagens emocionais dela comigo de igual para igual, né? Então eu já assumi ali uma responsabilidade muito grande, né? Por muito tempo eu achei que isso tinha relação com Capricórnio no meu mapa, porque eu tenho bastante Capricórnio no mapa, tenho Lua Capricórnio, etc. Meu emocional é muito em Capricórnio, mas não tinha nada a ver, né? Conforme eu fui fazendo as regressões, eu fui entendendo. E aí agora entra esse ponto muito interessante da minha avó, né? Porque de 0 a 5 anos eu dormia na cama com a minha avó. Então ali também se criou um casamento energético. O meu vínculo com a avó era muito intenso, ao ponto de, antes um pouco dela falecer, né? Eu morava nessa cidade aqui, ela tava em Porto Alegre, então ela sentia dores físicas lá, porque ela tinha problema no coração. Ela veio a falecer, né? De um problema no coração. Então toda vez que ela tinha dores físicas, eu sentia aqui. E eu ligava pra ela na mesma hora. Porque a nossa conexão era tão forte, né? Que eu, na época, eu chamava isso de almas gêmeas, eu dizia pra ela que ela era minha alma gêmea, mas eu não entendia o quanto isso poderia me trazer problemas. Até porque na época eu estava dentro de um casamento, repetindo o comportamento dos meus pais dentro de uma relação, porém o meu parceiro ele se sentia desconfiado e traído por mim o tempo todo. E hoje eu me pergunto se esse sentimento de traição que ele tinha não era porque energeticamente eu estava casada com outra pessoa. E assim, ó, não é culpa de ninguém, né? Eu não tenho culpa, eu era uma criança, minha avó também não tem culpa, ela era uma adulta sem conhecimento espiritual. Ninguém naquela época tinha esse tipo de conhecimento, né? Não era uma coisa. Embora a nossa vizinha sempre foi cartomante, né? Nossa vizinha sempre foi taróloga, minha avó sempre teve acesso ao espiritismo, minha avó sempre teve acesso ao tarô, sempre teve acesso, né, à magia e tudo mais. Divórcio energético, pra mim, é um assunto muito recente, muito recente. Então, qual foi a forma que o meu guardião achou de chamar a minha atenção, né? Ele me mostrou numa cena sexual com a minha avó, assim, bem intensa, como se eu estivesse tendo uma relação com um homem ali, porque aquilo ele sabia que ia me chocar e me chocou. E eu acordei, tipo, meu Deus, oh, que nojo. E aí ele falou: Pois é, eu precisava que você entendesse que isso ainda é um problema, que você ainda precisa solucionar isso. Fiquei, meu Deus, como pode melhorar? Gente, vocês têm ideia de quantos divórcios energéticos eu já fiz? Quantas vezes? Então, assim, aquilo que eu falo, né, de você achar que você vai fazer terapia uma vez, que você vai ir fazer uma constelação familiar, que você vai fazer uma sessão de alguma coisa e que isso vai resolver o seu problema, mentira. Né? Porque eu já perdi as contas, eu praticamente uso alguma ferramenta hoje todos os dias. Eu tô fazendo reprogramação mental para dinheiro, porque eu entendo que inconscientemente eu também tenho pactos de lealdade com a minha ancestralidade, inclusive com essa avó, onde o meu inconsciente hoje ele tá ganhando. Eu não consigo passar determinados tetos financeiros, eu não consigo passar determinado estilo de vida, porque lá no meu inconsciente existe pactos inconscientes de lealdade a essa ancestralidade, a essa avó e a outras pessoas aí também. Então, assim, é um processo, gente, que acontece todo dia. Todo dia você tem que ir lá fazer um pouquinho. Todo dia você tem que ir lá olhar o que tá travando, o que você pode mexer hoje. Imagina que é um emaranhamento, assim, ó. Imagina aqueles fios de. Sabe os teus colares? Esse dia eu joguei um bolo de colar fora. Porque eles se enrolaram todos e eu não conseguia mais desalinhar. Eu peguei e joguei tudo fora. Mas imagina que a tua vida tá igual aqueles colar ali, aqueles bolo tudo enrolado. E tu tem que achar o fio certo ali pra puxar, porque tu puxa de um lado não sai, tu puxa do outro não sai. É o chamado emaranhamento quântico. Então, assim,
os nossos vínculos mais fortes, as pessoas que a gente mais ama, as pessoas que a gente mais tem conexão, às vezes, sem querer, são as pessoas que mais nos prejudicam. Porque a minha avó já faleceu faz 12 anos, 11 anos. Esse ano vai fazer. Ela faleceu em 2013, 11 anos. E daí, depois que ela faleceu, minha vida foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo, eu me divorciei, eu entrei em depressão, eu entrei em dívidas, eu tô nessas dívidas até hoje, eu não consigo sair dessas dívidas. Foi ladeira abaixo, ladeira abaixo. E aí, conforme eu fui fazendo terapia, conforme eu fui fazendo acompanhamento com psicanálise, conforme eu fui fazendo várias coisas, eu fui descobrindo que eu tinha uma codependência emocional muito grande e que a minha criança, olha como é confuso, né? A minha criança, quando perdeu a avó, sentiu que tinha perdido a mãe. Porque a minha conexão com a mãe dentro da constelação familiar, ela não aparecia com a minha mãe. Ela aparecia com a minha avó. Então, lá dentro da constelação familiar, eu tive o quê? Dar pra mãe o lugar da mãe, devolver pra avó o lugar da avó. Só que aí existe uma outra parte de mim que se conecta com a avó como marido. E aí, de novo, tem que ir lá dar o lugar para essa avó de avó e entrar no lugar dela como neta. E aí eu tive mais um problema, né? Que foi quando eu tinha 8 anos, eu passei por uma situação de abuso sexual com meu pai. Então, assim, lá vai de novo a criança se conectar sexualmente com o pai, entrar na energia de casamento sexual energético com o pai. Então, assim, não sou mais uma pessoa que eu tenho que dar o lugar para elas de grande. São 3 pessoas. Ou 4, né? Porque dependendo também. Tem o meu avô na jogada que já tinha falecido quando eu nasci. Mas eu tenho sentido muito a energia do seu Wilson. Vou ter que trabalhar com a energia do seu Wilson, entender o que o seu Wilson tá querendo. Porque eu tô sentindo que o seu Wilson tá me rondando. Então, assim, gente, energeticamente, às vezes, a tua vida não vai pra frente, porque a tua vida tá uma bagunça, né? Essa noite, eu tava... eu tive um processo, digamos assim, que o meu inconsciente, ele me mostrou uma situação que representava o quê? Essa situação representava eu devolvendo as bagagens da minha mãe e da minha irmã mais velha pra elas. Então eu literalmente desci de um ônibus, eu peguei um monte de mala, a minha irmã ficava assim no sonho, né? Tipo, olhando as unhas dela, e eu dizia, me ajuda, me ajuda. E minha irmã, tipo, nem tchum pra mim. Eu dizia, vamos, vamos, o tempo tá correndo, e elas assim, né? Tipo, eu peguei um monte de mala no meu sonho, né? Peguei um monte de mala, taquei as malas tudo em cima delas, eu falei, se virem. E aí, no próprio sonho, me veio aquela informação assim: eu tô devolvendo pra elas as bagagens delas, porque eu tava inconscientemente carregando as minhas bagagens e as delas, e elas não estão fazendo absolutamente nada. E uma decisão que eu tomei aqui no físico, que é me afastar, que é cortar vínculos, essa decisão refletiu no meu inconsciente, que é: fique com o que é seu, eu sigo com o que é meu. Que é outra coisa que a gente trabalha muito dentro da constelação familiar. Então, assim, às vezes, né, por mais que a gente ame, por mais que seja família, por mais que a gente gosta, tem pessoas que inconscientemente, a nível energético, elas estão travando a nossa vida. Elas impedem a nossa vida. E isso não é nenhuma novidade pra mim, isso a espiritualidade sempre deixou muito claro pra mim, só que a gente tem apego, né, gente? A gente tem todas as crenças de que família é pra sempre, de que família é isso, que família é aquilo. Só que muitas vezes a nossa vida tá travada porque você tem tanto amor pela tua família que você quer resolver os teus problemas e os de todo mundo. E aí não dá conta. Por quê? Tu não dá conta de resolver os teus, tu não dá conta de resolver os deles, tu tira deles o direito de resolver o deles e ninguém sai do lugar, né? Que é o que estava acontecendo comigo. Então, outra coisa que eu quero falar aqui, que eu vi essa semana, eu tava lá no trabalho e eu vi o cara na fila com a criança no colo, né? A filha dele, provavelmente a criança tinha uns 4 anos. O cara em público tacando beijo na criança na boca, a criança beijando o pai na boca, e eu fiquei, meu Deus do céu. Parem esse homem, pelo amor de Deus. Por quê?
quando eu era criança, a minha mãe tinha a mesma mania. E filho não foi feito pra beijar na boca, gente. Teu filho precisa ser respeitado, né? Isso entra dentro de abuso. Beijo na boca. Pai beijar filho na boca, menor de idade. Mãe beijar filho na boca, menor de idade. É abuso sexual, sabe? Esse tipo de coisa não é falado. Mas, assim, isso gera, sim, uma série de consequências. Lembra que eu falei lá no na primeira parte do vídeo que eu nunca esqueci da aula da Cristina Cairo, né? Sobre a troca de leucócitos. Então, assim, ó, sem ser minha escolha, né? Eu tive uma troca, né, de energia sexual ali, de DNA com uma pessoa que já tem um vínculo muito forte comigo. E além dessa pessoa já ter um vínculo muito forte comigo, né, no caso é minha mãe, eu ainda tenho agora uma troca de relacionamento amoroso com essa pessoa dessa vida que eu tenho que resolver e carregar. Porque eu tive essa troca, né, eu lembro disso de forma consciente. Ela tinha muito essa mania de vir e dar beijinho na boca. E, cara, não é legal, né? Eu vi esse cara fazendo isso. Na hora que eu visualizei ele fazendo isso na minha frente, me veio a memória na hora. Eu falei, cara, isso não é legal. Não é legal. Isso é abuso, sabe? E aí, o que que acontece? E aí você tá todo emaranhado, você tá todo lascado, você tá todo emaranhado com a tua família. E a tua vida não vai pra frente. Não vai pra frente porque é gente que já morreu que tu precisa se libertar, é gente que tá viva ainda que tu precisa se libertar. Daí os teus relacionamentos não dão certo porque energeticamente você tá casado com a própria mãe, você tá casado com o próprio pai, você tá casado com a própria avó. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Vocês vão ver muitos terapeutas, muitos psicólogos falando por aí sobre pessoas que estão casadas com os pais e não conseguem se relacionar. Estão presos na criança e não conseguem se relacionar na vida adulta porque estão num relacionamento com os pais. Isso é muito comum, só que isso não é normal. A gente normalizou isso, só que isso não é normal. Tá na hora da gente desnormalizar isso. Tá na hora da gente buscar ferramentas e buscar soluções e buscar um caminho pra desassociar. Porque se fosse normal, a minha espiritualidade não tava fazendo eu olhar pra isso, né? Porque assim, eu penso que no astral todos nós somos livres. Às vezes eu saio pro astral e eu vou fazer coisas assim que vocês nem imaginem, né? Eu tenho um lado sombra, eu tenho um lado luz. E dependendo da vibração que eu tô, dependendo da energia que eu tô, cara, livremente eu vou pro astral às vezes atrás de sexo, livremente eu vou parar no umbral às vezes, livremente, por escolha, né, da minha vibração, eu vou parar em lugares bem interessantes no astral. Só que se a gente tem proteção espiritual, né? Normalmente eu peço o quê? Eu peço para os meus guias me protegerem, me mostrarem onde eu tô indo, porque a partir dos lugares onde eu estou indo, eu tendo consciência dos lugares onde eu estou frequentando ou com quem eu estou me encontrando no astral, eu consigo ter uma noção do que trabalhar aqui na realidade, né? Do que me guiar aqui para direcionar o meu trabalho interno. E se eles estão me mostrando, né, que nem essa noite com a minha avó, eles me mostraram que isso era um problema, então é um problema. Se não fosse um problema eu me conectar energeticamente, sexualmente com uma pessoa que já faleceu, uma pessoa que era da minha família, que já faleceu há 11 anos, inclusive essa pessoa, eu já tive vários processos com ela ao longo dos anos, já tive que procurar o xamanismo, já tive que procurar a casa de umbanda, já tive que procurar vários lugares para me desassociar, né, dessa energia. Por quê? Porque após a morte, o espírito se torna um obsessor. A pessoa não sai do teu lado, a pessoa tem necessidade. Cara, é sagrado, sagrado. Se eu sentir vontade de comer miojo, eu sei que a minha avó tá do meu lado. Né? Tem coisas muito específicas que eu sei que normalmente eu não como, eu não gosto, mas se eu começar a sentir um impulso forte de comer miojo, minha avó era viciada em miojo, começa a sentir um impulso forte de tomar tangue, tangue de manga, tangue de limão, é sagrado que ela tá do meu lado. Só que aí, entende? É a tua mente racional dizendo assim, olha, o teu ancestral, o teu familiar tá aqui do teu lado, você precisa limpar essa energia, se afastar dele, mas a tua criança interna tá chamando pra perto. Aí é duas partes dentro de você brigando. A criança, o ego, né, tá chamando, que é a avó aqui, ou essa parte que se conecta como esposa, como marido, sei lá, que é aqui, e a outra parte tá dizendo, não,
tem que afastar, chama teus guias aqui pra levar. E aí sai em jogo de tarô, né? Ó, você tá casado com o esqueleto, você tá casado com o morto, você tem que fazer divórcio energético. Aí vem a espiritualidade mostrando. Então, assim, se fosse normal, né, a espiritualidade de luz não estaria mostrando pra romper com isso. Então, se tá acontecendo, é porque tem problema. E aí eu pergunto pra vocês, quantos de vocês podem estar conectados, né, com pessoas que já faleceram? O que aconteceu ontem? Ontem eu tava assistindo uma série, eu e a menina que divide apartamento comigo. E o nome da série é Clube da Meia-Noite. Eu até tenho uma playlist aqui no canal. Não, lá no YouTube eu tenho uma playlist que se chama Clube da Meia-Noite, que é baseado nessa série. E aí lá na série tem a casa, né, cheia de foto de morto na parede. E aí eu virei pra ela e falei assim: Nossa, Deus o livre, eu não morava nessa casa cheio de foto de gente morta. E ela me perguntou por quê. Aí eu falei: Porque a foto das pessoas mortas chama a energia da pessoa pra perto. E ela me falou assim: Ai, sinto muito em te dizer, mas hoje de tarde eu coloquei uma foto da minha mãe, né, na minha escrivaninha, minha mãe que já faleceu. Eu falei: Pois é, mas hoje de tarde você também tava super amuada, não tava se sentindo bem, ficou em cima da cama, já não conseguia levantar. Será que você intencionalmente não chamou a energia da tua mãe pra perto? E assim, gente, quem já morreu, a gente precisa deixar ir. Seguir o caminho deles. Se eles não querem seguir o caminho deles, ok, é a escolha deles. Mas também eles não podem permanecer no nosso campo nos afetando, porque vai afetar a prosperidade, vai afetar os teus gostos, vai afetar as tuas escolhas, vai afetar muita coisa, né? E é complicado, assim. Como é que tu vai voltar lá na tua infância? Você não tinha escolha, né? Eram os adultos que decidiam por você e os adultos tomavam péssimas decisões. E aí hoje você tá, no caso eu, né? Hoje tô nesse emaranhado, tentando resolver um monte de coisa. E mexe daqui, mexe dali. E aí chega uma hora que isso tudo cansa, assim, demais, demais, demais. Porque, tipo, não foi uma vez que você fez, não foi duas vezes que você fez, foram várias vezes. E o serzinho interessante continua ali. Por quê? Porque tem mais coisa. Tem mais coisa inconsciente, tem mais contrato, tem mais acordo, tem mais vidas a ser resgatadas, a ser limpas, tem mais situações, mais e mais. São bilhões de anos, né? Quantos milhões de anos convivendo as famílias espirituais? Fora toda aquela parte de honrar o clã. Nossa, meu clã me persegue, assim. Eu rejeitando meu clã, porque meu clã, né, não trabalha pra luz. Eu rejeitando meu clã, eu buscando a espiritualidade, eu buscando me fortalecer no caminho da luz. E o meu clã me perseguindo. Perseguem, porque eles não aceitam a deslealdade